dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Estética em Debate. Hoje com a nossa convidada Rose, que vai estar aqui com a gente todas as semanas agora, né, Rose? Vai fazer parte do nosso podcast. E hoje, Rose, qual o assunto do nosso podcast? Conta aí pra gente. A gente vai falar um pouquinho sobre distorção de imagem, ética e intercorrências que ocorrem na estética. Então, gente, um tema extremamente importante, tá? Distorção de imagem, porque fala muito a respeito do paciente, certo? Principalmente sobre isso. Ética, que tem a ver com a forma como o profissional reage a essa distorção e como é que ele trata esse paciente. E as intercorrências na estética avançada, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns casos, né, do que acontece tanto nos pacientes que têm distorção de imagem, que procuram um profissional que não tem ética, e às vezes acaba acontecendo uma intercorrência aí na estética, que às vezes leva até o óbito do paciente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, e pode começar a Rose falando um pouco aí sobre o que é que você pensa sobre o assunto, o que é que você vê aí nas mídias, na televisão. Eu acho que os três temas eles estão muito interligados um com o outro, né? E a gente pode perceber que assim, durante a pandemia, da pandemia para cá, houve um boom nessa área de embelezamento, né? Que cada um estava na busca do seu corpo perfeito. Então, as pessoas não tempo em casa, então querem ter um corpo perfeito. Ela não quer ter uma estria, não quer ter uma celulite, está sempre buscando ali o corpo ideal, né? Exato. Engraçado que durante a pandemia teve muito essa questão de procurar melhorar a estética, né? Tanto facial quanto corporal, mas principalmente a corporal. A gente vê que os canais de YouTube, por exemplo, eles bombaram nessa parte de mostrar como era um funcional, mostrar um treino em casa, que foi bom também, né, por causa da questão de saúde, que a gente não podia ficar muito tempo em casa, sem fazer exercício, ficar sedentário, então ajudou bastante. Né? Mas o que acontece? Muitas pessoas, muitos pacientes, eles possuem o que a gente chama de distorção de imagem. O que é isso? São pessoas que nunca estão satisfeitas com a aparência. Então eles podem ter o corpo perfeito, tá? Ter o peso ideal, zero de percentual de gordura, e mesmo assim eles ainda estão incomodados com o corpo, né, com a aparência. Isso a gente classifica como distorção de imagem, tá? Outra coisa também que acontece é que todo mundo está querendo ficar igual a todo mundo. Então a gente vê isso muito na harmonização facial, por exemplo. A gente estava comentando em algumas aulas que algumas pessoas influentes, né, estão retirando a harmonização, porque antes todo mundo tinha o mesmo padrão de rosto, né? E hoje eles estão retirando essas harmonizações. Inclusive, eu vi uma reportagem ontem sobre a ex-esposa do Belo, que retirou também a harmonização facial dela porque não estava mais satisfeita. Mas por quê? Porque existe esse exagero. Então, a gente tem profissionais, tem pacientes, né, que já perderam a noção do que é harmônico, do que é natural. Então, quando a gente trabalha com a estética, a gente tem que ter noção do seguinte, que quando a gente vai fazer um procedimento estético em um paciente, não é para mudar a aparência dele drasticamente, é para a gente ressaltar o que já tem de bonito naquele paciente. E não é tipo uma receita de bolo, todo mundo vai ficar do mesmo jeito, né? Então, acontece muito isso no consultório, chega um paciente já querendo fazer o procedimento para ficar igual a outra pessoa, né? Então, assim, cabe muito, aí é que entra a ética do profissional de saber lidar com esses pacientes. Na estética, o que a gente percebe? Por causa principalmente das redes sociais, todo mundo quer ficar igual a todo mundo, né? E existe essa pressão de ser bonito. Um padrão de beleza que já é imposto há muito tempo, né? De ter aquele padrão de beleza já formado. Mas cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua característica que deixa ela bonita. Então, se todo mundo for igual, perde a graça, né? Exatamente. A gente vê muito também o que acontece. Tem pacientes que chegam, eu vejo muito isso, por exemplo, com o Botox. Tá? Tem paciente que chega
o que acontece? Ele é viciado em procedimentos estéticos. Então ele fez o Botox hoje, e aí a gente sabe que dura de 3 a 6 meses a toxina. E aí quando dá 2 meses, ele já quer refazer o Botox. Mas por quê? Porque ele acha que já perdeu o efeito. Então assim, apareceu qualquer ruguinha ali nele, Já vai ser ele já quer fazer novamente a aplicação da toxina botulínica. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente como profissional, porque são esse tipo de coisa que leva, por exemplo, a causar uma intercorrência no paciente. Tá? Não respeitar o tempo. Exato. Porque fui tal pessoa, fiz o procedimento, tal profissional, fiz o procedimento, voltei ali 2 meses depois. Qual é o correto? Não fazer procedimento, porque se você faz o Botox em período menor de 4 meses, por exemplo, você pode causar uma alergia naquele paciente, você pode causar um efeito vacina da toxina, tá? E pode ser que o paciente tenha uma reação severa à toxina botulínica, e aí pode dar um edema de glote, o paciente pode sufocar, pode morrer, tá? E aí o que acontece? Tem profissionais que não estão nem aí para isso. Quer saber tudo? Paciente perfeita. De 2 em 2 meses ela vai fazer um procedimento comigo que ela não precisa. Aí, às vezes eu nem gasto tanta toxina assim, porque ela não precisa, e estou lucrando. Tá? Eu acho que aí também entra um pouco do atendimento humanizado, né? Você não quer só trabalhar ali pela estética dela, mas também pela saúde dela, né? Exato. E é por isso que acontece tanta intercorrência na estética. Tá? Porque às vezes o paciente o profissional ele faz o procedimento que às vezes o paciente nem precisa. Ele faz aquele procedimento porque ele quer ganhar dinheiro. Tá? Ou, por exemplo, o profissional não está preparado para fazer determinado procedimento ainda, não tem segurança, mas vai lá e faz. Fez um curso aqui, não praticou, não buscou mais aprofundamento, né? Exato. Já começa a trabalhar e é o que aconteceu, por exemplo, naquele caso daquela profissional que fez o procedimento, que ela teve várias atitudes ali durante o procedimento que eram erradas. Então, assim, ela não tinha a capacidade técnica para fazer aquele procedimento e nem sabia lidar também com a intercorrência, caso acontecesse. E aí, juntou tudo, fez o procedimento de forma incorreta, o paciente passou mal, ela não sabia lidar com essa intercorrência e o paciente, infelizmente, veio a óbito. Tá? A gente vê muito também os casos dos ex-BBBs, né? As mudanças que tiveram na face daqueles pacientes. Teve pacientes, por exemplo, famosos que retiraram, né? Teve aquela loirinha, acho que é Gabi, não dela, que é cantora. Sim. Que ela fez, depois ela retirou, não foi o preenchimento. Porque às vezes muda tanto a aparência que você não se reconhece mais. E não é essa a intenção, né, dos procedimentos. É você realçar o que você já tem bonito ali. Só dar um toque de classe. Sim. Verdade. Os procedimentos hoje em dia eles estão sendo direcionados para aquela história do menos é mais. A gente consegue aplicar menos preenchimento para ter um resultado bonito e natural. Tá? Então tem técnicas já que a gente consegue fazer isso. Como é que está aí os comentários do pessoal? Beatriz comentou aqui: estamos no ramo da estética para interiorizar, respeitando a individualidade de cada um. Exato. E Isabel pediu para você falar um pouco sobre o full face, conte seus segredinhos. O full face é o seguinte, é uma técnica que a gente faz na estética avançada para a toxina botulínica. Existe o full face de preenchimento também, mas o do Botox, da toxina botulínica, ele ainda é pouco realizado. Porque são poucos profissionais. A primeira vez que eu ouvi São poucos profissionais que fazem. Então o que acontece? O paciente chega lá no consultório para fazer a aplicação do Botox, mas ele só acha que só serve para a testa, a ruguinha dos olhos e a babela, a ruga do bravo. Mas não é, ele pode realizar a aplicação do Botox no rosto todo do paciente. Porque o terço médio e inferior da face eles são responsáveis também
pela queda da face. E é por isso que a gente tem essa sensação de derretimento. Porque os músculos daqui dessa região são depressores, ficam puxando a pele para baixo. E aí a gente dá o nome de full face porque ele trabalha nesses terços, isso, tanto no terço médio quanto no terço inferior também da face. Você não conhecia o full face? Não. E as pessoas naqueles comentários de meio que nunca tinham ouvido falar. As pessoas estavam falando Botox, tá sendo também. Botox. Só isso. É uma Botox, só que pro rosto todo, não é só pra testa, que é o que o pessoal faz. Isso. E aí a gente trata só metade do rosto do paciente. Já pensou de ficar bonita só do nariz pra cima e do nariz pra baixo ficar com o rosto todo caído? Então não dá certo. Mais alguma pergunta das meninas aí? Essa turma é animada, hein? Até agora nada. Deixa eu ver aqui uma outra. Não só passar lá bom dia. Então, gente, questão de ética é o que a gente fala, porque está interligado. Porque se um paciente com distorção de imagem chega no teu consultório para fazer um procedimento, você tem que ter a ética para chegar para ele e falar, ó, esse procedimento não é indicado para você, você não precisa fazer isso. Tem uma conversa, né? Fazer uma boa ficha na amnésia, uma boa avaliação da paciente. Ou às vezes o profissional quer vender o procedimento, arruma defeito até onde não tem, tá? Aquele paciente já está com a autoestima fragilizada. E é o que você pedir para ele fazer. Hoje, grande a gente vê muito aquele propaganda de que a gente está aqui fazendo Botox Day, né? Que é para vender o máximo que ele consegue além de Botox, o procedimento de Botox, às vezes, igual você falou. O paciente não está nem precisando, mas pelo preço tá ali chamativo. Isso, aí ele vai, vou fazer também. Aí é igual o que você falou também, vai acabar acontecendo alguma intercorrência, né? Porque às vezes ele não precisa, pode ter alguma alergia, alguma coisa, né? No Botox, a toxina. E vai lá e faz sem necessidade. Isso. E acaba se prejudicando. O que a gente vê muito? Comercial de produtos para emagrecer. Também a questão do colágeno, né? Muitas pessoas compram colágeno em pó, achando que vai funcionar. Vai vir aqui na minha roupinha, vai vir. Cremes redutores de medidas. Não existe isso. Não reduz medida creme. Tá? Não tem a porção mágica ali. É mais fácil você emagrecer fazendo o exercício de passar o creme do que o creme em si. Quando a gente estava pagando a cadeira de massagem, massoterapia, a gente estava pagando, né? Massagem modeladora. E a professora falou exatamente isso. Que o creme está ali só para ajudar. A gente vai, tanto a gente fazer aquele movimento, ali sim a gente vai conseguir reduzir uma medida. Mas não é o creme que está reduzindo nada ali. É mais a ação. A força e tudo. O que você vai? É o movimento. Drenagem não emagrece, a gente acha que emagrece. Exatamente. Reduz a quantidade de líquidos, né? O excesso de líquidos do organismo acumulado. E aí a gente acaba perdendo peso. Porque a gente perdeu o líquido e o líquido pesa. Mas depois volta ao normal. A gente recupera aquele Se não tiver uma dieta, uma atividade física ali auxiliando, então não vai ficar nada. O uso de medicamentos, por exemplo, aquele Ozempic. Tá? Muitas semanas. Existem várias pessoas que não precisam utilizar esse medicamento, não tem indicação, mas usam, tá? Por causa da mídia, muitas vezes. Muitos bloqueios tomando e mostrando que funciona. E aí tem efeito colateral, tem um efeito rebote, depois engorda muito mais do que já estava engordando. Esse eu não sabia. Tem um efeito rebote. E aí, gente, a mídia, principalmente as redes sociais, ela está dando essa pressão nas pessoas para alcançar o padrão de corpo, de rosto, que muitas vezes não precisa. Tá? Tem uma pergunta aqui de Isabel perguntando para você qual a melhor área que você acha para trabalhar na estética hoje em dia? É relativo, bem relativo isso aí. Eu gosto muito da área facial, porque eu vejo os resultados mais rápido. Então eu faço uma harmonização facial, Já consegue? o paciente já sai transformado ali.
tá? Dependendo do paciente, claro. Porque tem paciente que é todo um processo para recuperar a qualidade do tecido, melhorar a pele. Por exemplo, uma mancha, que uma mancha demora mais a se tratar. Mas no caso do corporal, a gente tem uma dificuldade maior. Se for gordura localizada, o paciente tem que ter uma dieta. Tem que ter a colaboração de um paciente. Exato, tem que fazer exercício físico regularmente, tem que comer, se alimentar bem. Então, a velocidade do ativo que eu utilizo para o paciente perder medida, ele é mais lento do que a velocidade que a pessoa engorda. Exato. Então, se ela não se cuida, não tem resultado. Esse dia eu estava falando, né, com a gente na sala que quando ele estava fazendo estágio nessa parte de estética, ele estava atendendo uma paciente. E essa paciente dele está fazendo redução de gordura. Parece que era muitas sessões que ele tinha e ele já estava na quinta. Ele tinha perdido, a paciente dele perdeu 11 centímetros, se eu não me engano, e já estava bastante coisa. Quando ela chegou para a próxima sessão, ela tinha ganhado 20. Aí eu disse, não acredito, eu tô me matando aqui, tentando diminuir. E ela foi no dia do lixo dela e comeu Deus sim. Mas eu tô ligada, todo o esforço que ele teve foi por água abaixo. E às vezes a gente perde peso, aí a gente pensa assim, eu mereço isso. E aí nesse mereço, a gente joga tudo que a gente construiu durante 2, 3 meses, e em uma semana a gente perde. Às vezes em um dia. E depende do biotipo de cada pessoa também, tá? Tem pessoas que comem muito e não engordam, porque o biotipo tem um metabolismo bem mais acelerado. Eu tava vendo, você tava rindo aí. Tem pessoas que praticam exercício, se alimentam bem, mas mesmo assim tem facilidade em engordar. Só de olhar já. E tem pessoas que têm muita facilidade em ganhar músculo. Então vai pra academia um mês, já está todo forte ali, enquanto tem pessoas que malham durante muito tempo e não conseguem. Né? E aí a questão de avaliação, quando a gente vai fazer, por isso que é mais difícil o corporal, na minha opinião. Trabalhar o corporal são áreas bem maiores de tratamento. Tem que trabalhar em conjunto, né? Demora muito mais o resultado e gasta mais também. Tá? Por exemplo, a harmonização glútea a gente gasta bem mais ml do que no facial. Enquanto no facial com, vamos dizer, 5 ml eu já tenho um resultado excelente. No corporal é no mínimo 20 ml, 30 ml, né? Baixa. Tem aqui uma pergunta, deixa eu já. Foi o Bia que perguntou essa. A partir de qual idade podemos começar a repor colágeno? Repor colágeno, a gente para de produzir, quer dizer, diminui a produção de colágeno a partir dos 25 anos. Então, a partir dos 25, a gente já pode iniciar o processo de reposição. Tá? Mas depende do estilo de vida de cada pessoa. Se você não tem um estilo de vida, vive no sol, usa protetor, não se alimenta bem, então você provavelmente já vai ter perdido ali bastante colágeno. Posso dar a indicação do açúcar, né, que causa colágeno, do envelhecimento extrínseco, então são vários fatores. Sim. Nós vamos aqui referente à flacidez. Você poderia falar sobre a flacidez? Quem falou? Rosa. Qual seria o referente à flacidez? O que é que causa a flacidez? Acho que tem o tratamento, né? O tratamento tem vários, estimuladores de colágeno, nós temos os ativos específicos de regeneração tecidual. Exercício também ajuda no tratamento de flacidez. Tá? Em relação às intercorrências, as meninas têm alguma dúvida sobre esse assunto, sobre ética, o que é que elas pensam aí? Eu conheço uma história de uma profissional que ela fez um curso online. Ela não tinha experiência, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Ela nunca tinha feito esse procedimento, foi uma remodelação. Que na estética avançada é um dos procedimentos que a gente considera mais difíceis. Por ser uma região muito minuciosa de trabalhar o nariz, é mais difícil de trabalhar. Então, quem não tem muita experiência acaba não fazendo muito remodelação. Tá?
E é uma área muito fácil de causar uma oclusão vascular, preenchimento do vazio do nariz. E essa profissional, ela fez esse curso online, ela nunca tinha feito presencial, procedimento. Ela fez um curso de remodelação online, e aí ela já foi fazer essa aplicação na paciente. E aí causou intercorrência na paciente, tá? Por azar dela, a paciente era uma jornalista. E aí botou esse caso em vários jornais. Ela foi na esperança, vai dar certo. Isso. E ela vai falar pra todo Só que ela não tinha experiência, então ela deu as orientações todas incorretas também. Meu Deus. Então, quando a gente faz o procedimento, se tiver uma oclusão vascular ali, o que a gente faz? A gente pede para fazer uma compressa morna, tá? Porque aumenta a circulação, como o preenchimento ocluiu, o vazio, a gente quer que aumenta a circulação lembra. isso, a circulação volta ao normal, porque está paralisada. Ela pediu para fazer uma compressa gelada, então diminuiu ainda mais e acelerou o processo de necrose ali da paciente. Então, na região do nariz, que é muito inervado, então tem várias inervações para a testa, para a região aqui de baixo. E a paciente começou a necrosar o nariz. Ela perdeu ela pagou, né, o tratamento da paciente, mas no início ela errou porque ela não sabia fazer o procedimento e pior ainda, ela não sabia tratar a intercorrência. Então a paciente ainda perdeu uma parte do tecido do nariz. Aí você imagina, o paciente vai fazer o procedimento para se sentir mais bonita, melhorar a autoestima, e aí causa um necrose, o paciente perde uma parte do nariz, perde uma parte da boca. Há um problema que daí por falta de ética, porque se eu não sei fazer o procedimento, não tenho segurança, eu não faço. Assim, se você não sabe fazer o procedimento, você estuda, se prepara, faz uma prática, que é uma prática que a gente pega mais segurança, principalmente na estética. O online é muito importante também, fazer um curso online é muito bom, ajuda muito, mas se eu não tenho noção nenhuma do procedimento, o ideal é fazer presencial. Pegar a mão, praticar, sentir na pele como faz. A gente tem a noção muito diferente quando treina no paciente. Aí ela não sabia nada disso, fez o procedimento sem ter conhecimento e causou intercorrência. Ela é recém-formada na área. O consultório dela era lindo, chique pra caramba, e aí ela ficou tão traumatizada que ela desistiu da área de estética. Foi para outras áreas aí trabalhar. Mas imagine. E uma coisa que eu vejo aqui na estética, né? Cada dia aparece um procedimento novo, né? Sempre está aparecendo coisa nova, e se você não estudar, você realmente vai ficar para trás e não vai conseguir. Muito procedimento novo e às vezes ainda não tem tanta comprovação científica. Isso. E aí o profissional, é novidade, é o brigadeiro. Vou fazer, vou trabalhar com isso. Lança o procedimento, às vezes não sabem ainda como é que faz direito. E tem toda a problemática, né? Sim. E a ética está muito relacionada a isso, você ter a responsabilidade de trabalhar corretamente. Não é só o dinheiro que é importante. Resultado conta muito mais do que o dinheiro. Exatamente. Segurança de atender o paciente. E você deixar o paciente satisfeito também, né? Exato. Tem o boca a boca. Se ele gostou, ele vai falar para as outras pessoas e vai indicar você. E imagina você tratar um paciente e ele sair pior do que eu. Ninguém quer isso, né? Mas eu estou satisfeito porque eu ganhei o dinheiro daquele paciente. É um dinheiro que não vale a pena você ganhar, tá? Eu ia falar que como lidar com o paciente se ele se queixar de estar insatisfeito. Fez algum procedimento, mas veio se queixar. Pronto, existem duas situações. Ou você fez o procedimento correto e o paciente não ficou satisfeito porque realmente ele não entende do resultado, ou você fez o procedimento errado, não teve o resultado que você prometeu ao paciente, e aí você tem que
tratar novamente aquele paciente até chegar no resultado positivo. A gente lida muito com expectativas. Então, toda vez que chega um paciente na clínica, você explica o procedimento, é aquela história. Ó, eu quero ficar que nem essa pessoa aqui. Você tem que ser sincero e dizer, ó, não dá para ficar igual a essa pessoa. Porque você é outra pessoa, você é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E aí, por exemplo, os resultados, vamos dizer que tu está fazendo tratamento de gordura localizada comigo. Tem pacientes que com 5 sessões alcançam um resultado excelente e ficam satisfeitos. Tem pacientes do mesmo peso, mesma medida, parecidas, que fazem 5, 10, 15 sessões e não alcançam aquele resultado. Por isso que é muito individual, porque depende do estilo de vida do paciente, da forma como ele se cuida em casa. Tá? Se é um paciente que usa protetor solar, se alimenta bem, toma bastante água, se vai ter o resultado que a gente espera. Então a gente sempre diz, o resultado esperado é esse. Mas eu não posso garantir aí 100% para você que vai ser assim. Eu posso prometer que eu vou fazer o procedimento do jeito certo. Tá? Sim. Se não funcionar do jeito esperado, aí tem que observar o que foi que aconteceu. Se foi eu que fiz errado, ou se realmente não tinha como chegar naquele resultado. Sem expectativas que eu passei. Ou fazer mais sessões, tá? Boca é muito difícil de trabalhar, tá? Sério? Parece algo tão simples, né? Não, porque é muito minucioso a boca. Então são detalhes. Se ficar um pouquinho de produto a mais ali no lábio, você percebe aqui um carocinho na boca, você percebe um lado maior que o outro, tá? Então a boca é extremamente difícil de trabalhar assim por causa dos detalhes. Pelo menos eu acho isso, tá? E é a primeira coisa que a gente olha, a gente tá conversando com alguém, a gente olha para a boca da pessoa, tá? Então, boca. Então, todo mundo tem um formato de boca diferente. E todas as pessoas que a gente trata a boca, faz o preenchimento labial, geralmente a gente usa metodologia diferente porque cada pessoa vai ter necessidade. A proporção ideal é que o lábio inferior seja maior do que o superior. Sim. A gente tem assim, alguns padrões que a gente tem que seguir na estética para ter noção do que é harmônico, que é o visagismo. A gente precisa saber a proporção do queixo e rose com a linha do nariz. Então tem que saber mais ou menos isso. Porque senão eu vou deixar outro com o queixo muito grande, ou com o nariz muito em pé, ou com a boca grande demais, o lábio superior maior do que o inferior. Então você tem que ter essa noção também de harmonia, tá? Intercorrências, a gente vê muito por aí acontecendo, principalmente na parte facial. Eu até postei no Instagram uma paciente que ela foi na profissional fazer um preenchimento labial. E aí a profissional fez o procedimento dela dizendo que era ácido hialurônico, mas era PMMA, que é um preenchimento plástico. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse preenchimento na internet. Isso, ele não... O ácido hialurônico ele é absorvido pelo próprio organismo. Já o PMMA ele fica ali pro resto da vida. Então, quando você colocar ele vai ficar ali até você morrer, acompanhar até a morte. Mas ele vai fazer o mesmo efeito de lado do ácido hialurônico? Não, porque ele não é absorvido. Então, ele tem alta chance de, com o tempo, causar uma reação adversa e o organismo, depois de tempo, tentar rejeitar. E foi o que aconteceu com a paciente. Depois de 6 meses de ter feito o procedimento, o PMMA começou a reagir lá no organismo, o organismo começou a lutar contra ele e ela teve uma necrose lá no lábio, perdeu uma parte do lábio. E ela não sabia que a paciente tinha aplicado o PMMA. Achava que era ácido hialurônico. Imagina um profissional fazendo Aí ela foi muito negligente, não falar o que estava aplicando na paciente. Exato, ou ela mentiu. Ela mentiu. Então ela mentiu para pacientes que era um preenchimento com ácido hialurônico, botou o PMMA
Agora, quando você faz uma coisa, você tem que olhar até o rótulo. Não acho que você está colocando em mim, eu quero ver. Exato. Imagina a surpresa quando ela descobriu que era o PMMA. Perdeu uma parte da boca, do lábio, por causa de uma mentira de um paciente, do profissional que fez o procedimento ali só pelo dinheiro dela. Mas esse PMA é mais em conta que o considerado. É mais barato. Então, o profissional da pessoa do dinheiro. Só queria ganhar dinheiro. Só que foi pior para ela, para os dois, né? Mas principalmente para a paciente, porque a parte financeira, você trabalha, paga, tudo ok, né? Mas você perder uma parte do seu lábio, aí tá, eu até postado aí no Instagram, aí eu comentei sobre o caso, e é uma coisa que não volta mais ao normal. Você tem que fazer um enxerto de tecido ali e não ficar a mesma coisa. Mas você fazer um procedimento estético, uma coisa que não vai ser tão invasiva, e no final você vai fazer cirurgia plástica para conseguir recuperar aquilo. E assim, não é que não aconteça intercorrências, tá? Mas a maioria das intercorrências, quando elas acontecem, é ou por negligência profissional, por falta de técnica, o profissional não sabia realizar o procedimento corretamente, negligência porque ele negligenciou várias questões ali, por exemplo, higiene, não fez a asepsia correta, causou infecção do paciente, por exemplo, usou um produto vencido, fora da validade, não estava armazenado corretamente. Então, assim, a maioria das intercorrências acontecem por falta de responsabilidade do profissional. E eu acho que depois que você faz também o procedimento com o paciente, é bom você ter sempre um acompanhamento com ele, né? Porque caso aconteça alguma intercorrência, é bom você ver logo isso. Quando é com ácido hialurônico, os primeiros dias são importantíssimos. Então, por exemplo, você causa uma oclusão no vaso ali do paciente. No primeiro dia, o paciente já está mandando foto para você, como é que está o procedimento, está tudo ok. Aí você percebe se está ficando esbranquiçada aquela região, se está sentindo dor ou não. Assim, tem os sintomas, os sinais que aparecem já no início, que aí você chama o paciente, ele volta para o consultório, você aplica a hialuronidase, por exemplo, e consegue reverter tranquilamente essa intercorrência. Intercorrências, elas podem acontecer com qualquer profissional, experiente, inexperiente, tá? A diferença é como a gente trata essa intercorrência, você saber ou não reverter. Tá? Então, assim, o profissional causou intercorrência, ele é um profissional ruim? Não. Tá? Existem variações anatômicas das pessoas, não pode ser aplicado numa região que é segura. Aquela pessoa tem uma variação anatômica ali e acaba causando uma oclusão. Pode acontecer. É porque o profissional é ruim? Não. E a intercorrência pode acontecer não só nessa parte de injetável, né? Mas também em uma simples ventosoterapia. Ele está pagando essa cadeira nesse período. Deixar muito tempo, a ventosa. Exatamente, se causar um edema no paciente. Estudar demais, né? Fazer muita pressão. Então, uma coisa que vou fazer isso porque isso eu não vou ter intercorrência nenhuma. E aconteceu numa aula nossa. A menina a professora deu, né? A ventosa estática e dinâmica. E quando ela aplicou as duas formas na paciente, e quando a menina chegou na aula seguinte, estava um roxo enorme nas costas dela. Enquanto que ela arrastou a ventosa e ainda colocou muita pressão na hora da ventosa parada. Então ficou um negócio bem... Ela fez a deslizante e fez a parada. Aí a professora falou, isso foi bom acontecer para vocês verem que em uma simples ventosoterapia também vai acontecer intercorrência. E assim, por exemplo, a toxina botulínica, ele aplica, mas tem regiões ao redor dos olhos, é muito vascularizado, passa muitos vazios ali, é uma região bem sensível. Pode ficar roxo, pode ficar inchado, é uma complicação, não é considerado intercorrência. Tá? O que seria intercorrência com botox, uma pitose, uma alergia, um efeito vacina. Mas aí, no caso de alergia, se aplicasse o botox no paciente, eu teria como saber antes de aplicar ou só ia descobrir que ele tinha alergia depois que eu apliquei? Tem pacientes que, por exemplo, têm alergia à albumina, a proteína do ovo.
Sim. E aí, quando você faz a consulta do paciente, faz a anamnese, você faz algumas perguntas para ele. E dentro dessas perguntas tem isso. Você tem alergia a ovo, tem alergia a albumina. E aí, se ele disser que tem, eu não posso aplicar algumas marcas de toxina. Porque na composição delas tem albumina. E aí eu pergunto, se ele tiver, eu tenho que usar outra marca que não tenha albumina na composição. E aí aqui tá, qual a importância? A anamnese. Tá? Então, muito profissional chega, o paciente diz que quer fazer o botox, só faz. Não pergunta nada sobre o paciente. Só manda fazer o caretinha, né? Isso, há quanto tempo foi que você fez a última vez? Aí o paciente vai dizer, eu fiz faz 3 meses, então eu não posso aplicar. Tá? Por quê? Só tem uma marca de toxina que a gente pode aplicar por um período de 4 meses, mais ou menos, 3 a 4. O restante a gente tem que esperar 5 a 6 meses para poder aplicar novamente. E aí, se eu não ligo para o paciente, eu só quero que estou pensando no dinheiro dele, chega lá, eu faço o procedimento, mando para casa. Tá? E aí causa intercorrência. Eu já tive uma aluna que ela foi fazer o botox comigo, ela tem uma doença autoimune, mas é controlada, o médico autorizou fazer o procedimento, só que depois ela foi uma semana antes, uns 3 dias antes, ela foi em uma casa que faz laser, Graduação? Não, é outro laser, um laser facial. Que não pode em quem tem doença autoimune, porque ativa o sistema imune lá e causa reação. E ela fez depois a toxina comigo, ela não me disse que tinha feito laser. Perguntei, ela fez algum procedimento estético anteriormente? Não. Deixou passar batido. E aí ela teve uma reação alérgica, ficou toda inchada, o rosto todo inchado. Mas foi porque ela fez o laser, e o laser ativou a doença autoimune dela. E ela foi na médica, dermato, ela passou alguns medicamentos, falou que por causa do laser. E aí depois ela falou para mim, professor, perdi o botox, porque eu fui fazer o procedimento, não sabia. Fiz o laser, a menina nem perguntou nada para mim, não disse qual eram as contraindicações. Fiz. E ela também falou para você, né? Isso, então assim, ó, a gente tem que sempre falar para o paciente indicação, contraindicação, doenças que não podem fazer a aplicação daquele procedimento, realizar aquele procedimento. Uma simples ultrassom, por exemplo. Se eu vou fazer um ultrassom corporal para gordura localizada, se a paciente usa DIU, eu não posso fazer próximo àquela região, porque senão eu vou deslocar aquele DIU e ela pode engravidar depois. Então, assim, é responsabilidade do profissional fazer todas as perguntas. Se a paciente não responde corretamente, aí é outra história. Por isso que é bom sempre ter o documento com o paciente lê e assim. Que é o TCLE, que aí o que tem esse documento? Eu dizendo que eu expliquei tudo certinho para ela, mostrei os prós e contras, né, o que pode acontecer caso o procedimento dê alguma coisa errada ou alguma reação. E aí ela assina, dizendo que eu expliquei tudo correto. O que ela está sendo, o que ela me respondeu, também é tudo verdade. Então, se der algum problema e ela estiver mentindo, está bem documentado. Tá? Como é que está aí hoje? Pronto. Então a gente já vai encerrar, né? Deu para falar um pouquinho, né, sobre essa parte. Próximos convidados, teremos psicólogos, dá para trazer um advogado também para falar sobre direito médico, biomédico, falar sobre essas questões legais de processos. Então acontece muito processo por causa de intercorrências. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente, como profissional, a gente está resguardado caso aconteça alguma intercorrência. A gente vai trazer, fala um pouquinho sobre autoestima, sobre o papel da estética
né? Para melhorar a autoestima das pessoas, tratar a depressão, tá? Também é muito importante. E vai ter também, logo aí, um nutricionista que vai estar vindo falar, principalmente sobre os procedimentos corporais e a importância de aliar, certo? A uma boa alimentação, a uma boa nutrição. Então, nos próximos episódios aí, fiquem ligados. Vai ter muito convidado aí, muito legal para a gente estar conversando aí, falando sobre isso. Só isso, minha gente. Obrigado mais uma vez por terem participado. Obrigado a todos vocês que comentaram, mandaram as perguntas aqui para a gente. E semana que vem nos encontramos novamente, às 10h30. Nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Tchau, tchau e boa tarde para vocês.